Olá pessoal, estamos aqui com mais um tutorial da série de vídeos que a gente vem produzindo para capacitação permanente aí do sistema BestLock e também do Biloc Rento e toda a família Biloc aí que está em processo de evolução e migração. Hoje a gente vai falar de locação personalizada, o que nós temos denominado no sistema também como cenografia, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Alessandro Palma, diretor da SCP Sistemas, responsável pelo sistema BestLock, um sistema especializado para locadoras de material para eventos. Bom, vamos ao tema. Vou abrir aqui a nossa... Eu preparei, então, já um ambiente aqui para que a gente possa ilustrar isso. Então, locação personalizada. A gente já tem visto aqui em outros tutoriais, a gente vem falando que ilustra aí passos do processo comercial, né, em relação à geração de orçamento, confirmação, transformação em pedido. E nesse tutorial eu quero abordar de uma forma bem rápida, bem dinâmica, a diferença do seu processo a partir deste módulo. Ou seja, é um módulo que a gente chama opcional, é um add-on, né, é um recurso que pode ser plugado na sua solução, ou seja, porque nem todas as locadoras, por padrão, têm esse processo de personalização de locação. E então nós entendemos que isso deveria ser feito dessa forma, ou seja, colocar como um acessório, como um plugin, e as locadoras que realmente têm essa necessidade podem experimentar, podem usar isso de uma forma bem diferenciada. Especialmente o processo de locação personalizada, a gente vai estar mostrando aqui a elaboração da parte comercial. Nós temos um outro tutorial que mostra toda a parte de elaboração do cadastro, então a gente não vai entrar nesses dados aqui especificamente, a gente só vai mostrar na sequência. Né? E é importante entender que nesse processo de locação personalizada nós dividimos essa funcionalidade em duas etapas, ou melhor dizendo, de duas situações. Nós temos toda a parte de funcionalidade voltada para a área comercial e nós temos toda a parte de funcionalidade voltada, por consequência, à parte de produção dessa personalização. Tá? Então, a gente vai mostrar em tutoriais separados, exatamente para que isso fique de um entendimento mais fácil, muito mais tranquilo, e até, de certa forma, vocês possam distribuir esse vídeo para os colaboradores adequados, ou seja, o pessoal de produção assiste com mais ênfase o módulo de produção de cenografia, e o pessoal de comercial assiste, acompanha e revisa os vídeos que têm a ver com a área comercial. Bom, para entender o processo de personalização, é fundamental, o que a gente gosta de explicar imagina que você, a sua locadora aluga um determinado tipo de mobiliário, seja uma peça qual for, e você pinta, você reveste, você faz um tipo de personalização. E essa personalização, quando é feita, se for tratada sistemicamente esse processo, a sua vida vai ficar muito mais fácil, muito mais tranquila de operar. Então vamos lá, eu já estou com um pedido aqui, na verdade um orçamento que eu estou realizando, eu já tenho as informações previamente armazenadas aqui, e agora eu vou usar esses dois itens aqui como exemplo, eu vou relançar eles aqui dentro do pedido. Então eu vou fazer um lançamento e vou mostrar aqui. Então eu vou pegar, por exemplo, lançando um item que não é de personalização, para vocês verem a diferença. Então eu vou botar aqui uma base, então por exemplo, vou pegar essa aqui, ó, por exemplo. Então, da forma tradicional, que a gente já conhece, o sistema localizou o item, fez a pesquisa, trouxe valor de locação, valor de reposição, tudo certo, tudo tranquilo, fácil. E agora vamos mostrar essa mesma facilidade quando a gente tem o processo de personalização desta locação. Então eu vou escolher aqui esse produto que a gente separou aqui como exemplo. Eu vou buscar aqui o Puff, por exemplo. Um exemplo. E aqui é só um aviso de um alerta de se a versão é de demonstração ou não, mas enfim. Então, assim, ó, quando isso acontece, quando isso está devidamente preparado o cadastro para uma personalização, o que nós temos? Nós temos aqui algumas informações que o usuário da área comercial simplesmente vai ter que escolher. Tá? Ou seja, ele escolhe, ou seja, dentro das personalizações possíveis. Então, qual é o entendimento? Nós já temos aqui uma lista de insumos, o que a gente chama de acabamento, ou seja, a situação básica para aquele tipo de personalização. Nesse caso, a gente está escolhendo um tipo de tecido. Tá? A partir da seleção do tecido, observe que esse quadro dos tipos de acabamento, que são os insumos
o insumo principal daquele tipo de personalização, ele vai sendo exatamente reordenado, ele vai buscando as opções disponíveis. Então, eu vou aqui escolher para essa personalização desse puff, eu vou escolher que ele é em tecido Oxford e eu vou agora escolher a cor do tecido, por exemplo. Então, eu vou escolher que ele é no azul royal. E, consequentemente, a gente tem aqui um recurso, ou seja, o tipo de efeito. Normalmente, esses tipos de acabamento, esses tipos de personalização pode ser disponibilizado em determinados acabamentos diferentes. Então, dependendo do tipo de tecido, por exemplo, aqui isso pode variar. Então, aqui, por exemplo, eu tenho por exemplo, tecido, ele é feito no acabamento boutonnet. E aqui, por exemplo, a gente tem isso em acabamento liso. Então, esta variação de possibilidades é o que você vai previamente montar na estrutura de armazenamento, ou seja, no cadastro do item, vincular essas informações ao cadastro do item, facilitando que o comercial simplesmente escolha as opções, como o resto do sistema, ou seja, o comercial aqui cumpre o regulamento pré-determinado, ou seja, as opções que já existem vão ser simplesmente escolhidas pelo usuário, né? A partir dessa informação, a gente já tem aqui uma série de dados, ou seja, em relação ao tamanho, enfim, as características do produto. Isso vai gerar uma precificação específica. Esse assunto da precificação não é abordado neste tutorial, e sim no tutorial que faz a elaboração dessa personalização. A gente aqui vai basicamente mostrar como o trabalho do comercial, ou seja, a visão do comercial, facilidade para o time do comercial. Então, o que ele tem que fazer? Simplesmente escolher o tipo de acabamento, escolher o tipo de, no caso, o acabamento, o tipo de acabamento e o efeito. A partir daí ele pode ainda colocar uma observação: deve ser montado no local do evento, por exemplo. Sei lá, pode colocar qualquer informação aqui. Essa é uma informação que vai sair no pedido, ou seja, vai ser transcrita, tanto o cliente vai enxergar isso a nível de orçamento, a nível de pedido. Então é uma informação que ela é dividida com a área comercial, e aqui nós temos uma informação específica que ao setor de produção. Então essa informação aqui, ela é uso interno, ela não vai aparecer na área comercial. Então, usar, por exemplo, os tecidos já existentes de mesma partida, por exemplo, partida de cores. É um exemplo, tá? Hipotético. Bom, com isso, simplesmente, ou seja, escolheu a seleção aqui em cima, complementou alguma informação adicional e confirma. Pronto. Então veja que o trabalho é exatamente o mesmo, ou seja, aqui não existe nenhum cadastramento descritivo, onde o operador tenha que informar detalhes de forma manual e que isso vai variando a cada situação, e isso acaba ficando sem nenhum controle de indicador e tudo mais, tá? Bom, então essa é a parte principal desse tutorial, ou seja, entender o lançamento, ou seja, é muito fácil fazer o lançamento tanto de um item da mesma facilidade que existe para fazer um lançamento de um item que não tem personalização. A gente trouxe essa facilidade para um item personalizado. É claro que para isso a gente tem todo um processo de implantação desse módulo, ou seja, o cadastro prévio dessas informações, que a gente apresenta num outro tutorial, tá bom? Então, se você usa se você oferece na sua locadora algum tipo de personalização, um tipo de detalhamento específico que o seu cliente pode escolher para o determinado material de seu acervo, que você vá fazer essa confecção, é muito importante que você conheça esse módulo. Você pode experimentar ele, a gente pode fazer um atendimento, uma demonstração mais detalhada com isso, mas eu acredito que os tutoriais que a gente está elaborando servem exatamente para você conseguir ter essa visão bem ampla do processo, tá bom? Dúvidas que eventualmente surjam a partir daí, por favor, comentem aqui no vídeo, que a gente pode, exatamente essas dúvidas podem ser dúvidas de outras empresas também. Se for uma coisa mais específica, alguma coisa mais pontual que você já use esse módulo e tem uma dúvida e queira nos passar alguma informação mais privada, você pode usar o e-mail do suporte, transmitindo as telas, as dificuldades que você tem, que a gente vai lhe orientar da forma mais rápida possível, mais simples possível, para que você consiga usufruir dos recursos da melhor forma, tá bom? Obrigado mais uma vez e até o próximo tutorial.